Você tem diabetes? Pré-diabetes? Não pode comer doce, foi proibido de comer um monte de coisa, já está tomando remédio, que aliás o médico já avisou que é pelo resto da vida? E se eu te falar que a maioria dos casos de diabetes tipo 2 é reversível? Bom demais para ser verdade? Pois hoje nós estamos aqui com o Dr. Moacir Rosa, fisiologista, bioquímico, que afirma categoricamente que você não precisa viver o resto da vida à base de remédios e dietas restritivas. Boa noite, Dr. Moacir. É verdade que diabetes pode ser revertida? Eu sempre ouvi falar que é uma doença sem cura, que uma vez diabética a pessoa tem que fazer dieta, cortar doce e tomar remédio o resto da vida. Vanessa, é um dos maiores mitos da medicina. Tá? Quem interessa esse tipo de coisa é a indústria farmacêutica. Porque a indústria farmacêutica tem esse paciente diabético como cliente até o último dia da vida dele. Então ele vai tomar às vezes 2, às vezes 3, às vezes 4 medicamentos só para estabilizar, né? Estabilizar a doença. Porque nenhum desses medicamentos promete a reversão. O paciente já vai para o médico e ele já escuta. Você está com diabetes, você vai ter a vida toda e tem que tomar esses remédios aqui o resto da vida, não é assim? Uhum. Não é verdade. A diabetes pode ser revertida, não à base de medicamentos, aí que está. A reversão do diabetes não interessa à indústria farmacêutica. Por quê? Se você reverte o diabetes desse paciente, ele vai ficar curado. A indústria farmacêutica vai perder um cliente excelente, né? Que estava consumindo ali 3, 4 medicamentos. A reversão do diabetes ela é possível, claro, não em todos os casos, mas na maioria deles. Desde que não haja comprometimento, falência total do pâncreas, esse quadro de diabetes pode sim ser revertido. Então é muito importante que as pessoas tenham essa consciência que se ela escolher, que eu sempre falo que diabetes tipo 2, nós estamos falando de diabetes tipo 2, depois nós vamos falar aqui os tipos de diabetes. O diabetes tipo 2 é uma doença que a pessoa escolhe ter. Muitas vezes ela não tem consciência, mas ela escolheu ter, porque é uma doença do estilo de vida, do estilo alimentar, do estilo, escolhas alimentares erradas, muitas vezes combinações erradas, comer na hora errada. Aí ela acaba desenvolvendo essa doença. E como ela desenvolve, ela pode também reverter. E pasme, é mais rápido do que a maioria das pessoas imagina. Essa doença pode ser revertida, dependendo do caso, em poucas semanas. E por que o senhor acha que a maioria das pessoas que têm diabetes não controla a doença, mesmo sabendo o diagnóstico? Essa pergunta é muito boa. Mas antes de eu te responder, eu quero convidar a turma aqui, aproveitar que a gente está no começo do podcast, eu vou fazer uma aula só para diabéticos, para pessoas diabéticas, para pessoas pré-diabéticas e para pessoas que não querem ter diabetes, né? Para prevenir. Essa aula vai acontecer, pessoal, no dia terça-feira, tá? No dia 10, dia 10. Terça-feira, dia 10 de março, às 20 horas, ao vivo, hein? Eu vou dar um aulão, vou colocar todas as técnicas que eu desenvolvi ao longo da minha experiência para essa reversão do diabetes. Eu vou trazer passo a passo o que a pessoa tem que fazer para ela reverter esse quadro de diabetes. Então, antes de te responder, não percam, hein, pessoal, esse aulão que eu vou gravar, gratuito, tá? Bacana. 100% gratuito. Não vai pagar nem um centavo, e nós vamos fazer esse aulão, e eu conto com todo mundo que está nos escutando aqui nesse nosso bate-papo, nesse meu aulão, que aí eu preparei o material passo a passo, que a pessoa já vai poder aplicar no dia seguinte, né? E já vai começar a regressão do diabetes dela no dia seguinte. Excelente oportunidade. É muito boa. Esse aulão eu preparei com muito carinho, tá, pessoal? Por quê, Vanessa? Eu estou vendo exatamente isso aí que você me perguntou. Isso eu vejo todos os dias. A pessoa recebe o diagnóstico, ela tem um diagnóstico fechado, aí tem gente que é diagnóstico como pré-diabético, tem gente que é diabético, eu nem gosto desse termo pré-diabético, mas está lá com resistência à insulina. Ela sabe do diagnóstico e muitas vezes ela não consegue controlar a doença. Por quê? Porque ela recebe a orientação, eu não vou dizer a orientação errada, mas uma orientação
não colocada de passo a passo e no grau de importância. Eu costumo brincar que a pior coisa que o médico pode fazer com um paciente que ele dá o diagnóstico de diabetes é dar um remédio para ele. É a pior coisa que ele pode fazer com esse paciente, porque na cabeça dele, ele pegou um medicamento, ele vai tomar o medicamento certinho, na cabeça dele o que o medicamento é? Para tratar a doença, certo? Só que os medicamentos para diabético nenhum tratam a doença, eles estabilizam quadros, eles não revertem o quadro. E aí o paciente não faz o mais importante, que é mudar aquele processo que gerou a doença. Porque muita gente acha também que diabetes é excesso de açúcar no sangue, glicemia alta, né? Sim. O diabetes é glicemia alta. Não é verdade. A glicemia alta é uma consequência. Depois que a sua glicemia fica alta, é porque você já está num processo de início de falência de pâncreas. O que te deixa diabético é o excesso de insulina. É a resistência à insulina, que a gente chama de síndrome metabólica. É isso que deixa o paciente diabético. Resistência à insulina, o corpo pede cada vez mais insulina, o receptor vai ficando resistente, e aí chega num ponto que o pâncreas entra em falência, e aí a insulina começa a não funcionar mais. Aí você tem o sintoma principal, que é o excesso de glicose no sangue. Entendi. Então, isso não é explicado de forma clara para o paciente diabético. O que ele faz? Ele toma o remédio, você sabe como é que o paciente é, né? Ele pergunta para o médico, mas eu posso tomar cerveja? Aí o médico falou assim, não, toma 2 latinhas no final de semana. Aí o cara toma 12, né? Pior que é. Ele toma 12. Se você fala para o paciente que ele pode tomar 12, ele vai tomar 12. É. E aí, posso comer doce? De vez em quando. O de vez em quando do cara é 2 vezes no dia. E aí ele acaba desestabilizando a doença. E veja bem, eu não estou dizendo aqui que é proibido comer doce, que é proibido tomar cerveja, só que as pessoas fazem de uma forma errada. Por isso que eu vou fazer esse aulão na terça-feira, para explicar exatamente o passo a passo, tudo que você pode fazer, mas tem uma sequência certa, tem um horário certo, tem uma metodologia certa. Então, esse problema de receber o diagnóstico e a doença continuar evoluindo, é porque o medicamento é um ponto do tratamento. Não é o mais importante. É um ponto. Entendi. O mais importante é a mudança da sequência do estilo de vida, que infelizmente as pessoas não fazem. E qual que é o maior mito sobre diabetes que você ainda vê se espalhando e que no final acaba fazendo as pessoas piorarem sem perceber? Olha, diabetes é uma doença, na verdade, ela não tem um mito, ela tem muitos mitos. Talvez o maior deles, nós acabamos de falar aqui, né? Que diabetes é uma sentença, né? O cara que está diabético, ele está diabético o resto da vida. Ele vai tomar medicamento o resto da vida. Infelizmente, eu ainda vejo muitos médicos falarem dessa forma, você vai ter o resto da vida, tem que tomar remédio o resto da vida. Uhum. Esse é, para mim, o maior dos mitos. Mas você tem outros. Por exemplo, minha glicose está normal, estou ótimo. Muitas vezes a pessoa já está diabética. Ela já está diabética com a glicemia normal. Porque a glicemia dessa pessoa está normal, lembra que eu falei da insulina? Sim. A custa de insulina alta. Ou seja, ela já está com insulina elevada, já está resistente à insulina, só que essa grande quantidade de insulina está empurrando esse excesso de glicose para dentro da célula, então a glicemia ainda está normal. Quando a glicemia altera, aí já é o início do processo de falência das ilhotas de Langerhans, do pâncreas, que aí já vai começar a ter dificuldade de produzir insulina. É aí que a glicemia já começa a alterar. Ou seja, a glicemia altera porque você está com resistência à insulina e início de falência de pâncreas. Então, esse é outro problema. Achar que a insulina está ok e que você está ótimo. Cansei de ver pacientes com glicada alta, insulina lá em cima e glicemia normal. Uhum. Aí se a pessoa não muda de vida, daqui a 1 ano, a glicemia começa a alterar. Porque a glicemia, conforme eu falei, é um sintoma, ela é um sinal. Ela não é a causa, ela é a consequência. E tem alguma coisa que não é falada na consulta e que o paciente precisava saber?
Precisava ouvir? Olha, às vezes eu até acho que é falado na consulta, mas é meio falado en passant. E eu até entendo alguns médicos, porque realmente eu escutei de uma médica isso, inclusive essa semana, falou assim, vai falar com o paciente que ele não pode isso, que não pode aquilo. Né? Eu entendo. Mas é muito importante deixar claro, por isso que eu não é que eu sou contra medicamentos, sabe, Vanessa? Os medicamentos para diabetes são importantes, quem toma, por favor, não pare, não suspenda, eles têm uma importância na cadeia do tratamento, mas eu não acho que deveria ser o primeiro passo. Eu acho que antes de entrar com o medicamento, principalmente esse paciente que está com a glicemia levemente alterada, ou que ainda nem está impactando na glicemia, está só com insulina alta, com a glicada alta, esse paciente deveria passar por um processo de colocar medo nele mesmo. Olha, você está assim, a sua insulina está alta, a sua glicada está alta, não está impactando, você vai ficar diabético. Você tem que tomar essa e essa atitude, e aí que está o passo a passo, porque qualquer paciente, qualquer um de nós, se você for um médico amanhã, e ele virar para você e falar assim, a partir de segunda-feira você tem que fazer exercício, você tem que cortar o açúcar, você não pode comer doce mais, você não pode comer farinha mais, você vai ter que evitar arroz. Qualquer paciente vai virar e falar assim, não quero viver desse jeito não. E não precisa ser assim, né? Dependendo da combinação de alimentos, você pode comer arroz, né? Dependendo da combinação de alimentos, dos horários que você fosse alimentar, você pode comer a sobremesa, você pode tomar cerveja, mas é igual eu te falei, é um passo a passo. Então o paciente diabético tem que ir devagar com ele, né? Tem que ir passo a passo, porque aí ele vai aderir ao tratamento. Mas quando você já dá de cara um medicamento, na cabeça dele, falando, não, estou tomando um medicamento, estou fazendo a minha parte. E infelizmente não é assim. Esse também talvez seja um dos piores mitos no diabetes. Achar que está tomando um medicamento e achar que está fazendo sua parte. Não está. Não está. A parte mais importante são as mudanças de hábito. O senhor fala que a indústria alimentícia, ela acaba silenciosamente prejudicando, sabotando o paciente. O que ela faz que sabota? Olha, a indústria alimentícia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ela tem um problema sério, os alimentos processados, ultraprocessados, os alimentos industrializados em geral. Aí nós estamos falando de biscoito recheado, salgadinho de pacote, bebidas açucaradas, tudo que vem empacotado, né? Às vezes até ketchup, maionese, às vezes até alimento travestido de saudável, barrinha de cereal, que todo mundo acha que é super ultra saudável. O que a indústria alimentar faz? Ela usa 2 realçadores de sabor baratos. Quais são os 2 realçadores de sabor barato? Sal refinado, sódio e açúcar. Quando você mistura açúcar e sal em qualquer alimento, ele realça o sabor. Então as grandes indústrias de fast food fazem isso, as indústrias de alimentos industrializados fazem isso. Elas colocam uma quantidade, e é quantidade grande. Não é um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar, não. Tem que ser uma quantidade grande. Então coloca uma quantidade grande de sal, e aí o problema de quem consome esse tipo de alimento, sódio, né, vai prejudicar a pressão arterial, e uma grande quantidade de açúcar. E muitas vezes, por que sabota? Coloca essa grande quantidade de açúcar e não escreve açúcar no rótulo. Você vai ver escrito lá, maltodestrina, que é açúcar. Vai estar escrito lá, xarope de milho, que é açúcar. Vai estar escrito lá, xarope de glicose, que é açúcar. E às vezes eles colocam uns nomes bonitinhos, tipo açúcar orgânico ou açúcar de coco. É açúcar. E é em grande quantidade. Então esse é o grande problema. A pessoa está consumindo um caminhão de açúcar, ela não percebe o sabor, porque como o sal está junto, você acaba não sentindo tão doce assim, realça o sabor, mas na verdade você está consumindo uma quantidade enorme de açúcar. E é igual biscoito recheado. Quem come um biscoito recheado? A pessoa come 3, 4. De manhã. Aí de tarde é 2 barrinhas de cereal. Aí toma um refrigerante. Aí vai lá, toma um suco de caixinha. Um Toddy. Todinho, né, e tal. Aí no final, você faz a soma e você tem uma quantidade imensa de açúcar durante o dia.
Claro que isso vai impactar a sua insulina, vai gerar resistência à insulina, vai gerar síndrome metabólica e vai desenvolver diabetes. E se a pessoa já está pré-diabética e diabética, então pior ainda. Né? Pior ainda. Então, tem que tomar muito cuidado com o rótulo. Eu estou, inclusive, Vanessa, desenvolvendo um aplicativo para ajudar o pessoal, que você tira uma foto do rótulo e ele já vai traduzir para você ali o que é açúcar, o que não é açúcar, o que é sódio, o que não é sódio. Legal. Exatamente para ajudar as pessoas nesse... Pessoal que for no meu aulão na terça-feira aí, ó, dia 10, hein, pessoal? Eu vou ver se esse aplicativo já tá pronto. Quem sabe eu já não disponibilizo para a turma isso. Tira uma foto do rótulo e ele já mostra tudo que tem ali. Doutor, como que é o cotidiano de quem vive com diabetes descontrolado? O que a pessoa sente, que raramente ela comenta? É um dos grandes problemas dessa doença, né? Porque ela é uma doença silenciosa. A diabetes, ela não dói, né? Ela não dá um sintoma clássico, por exemplo, uma artrite reumatoide. Quem tem artrite reumatoide sente dor, né? Fibromialgia. Quem tem fibromialgia sente dor. Doenças autoimunes, então essas inflamações mais claras, que tem uma sintomatologia clara. A sintomatologia da diabetes, ela não é clara. Principalmente se a pessoa está tomando medicamento, ela está, vou colocar bem entre aspas aqui, ela está estabilizada, né? A doença continua avançando, isso tem que ficar muito claro. A pessoa que toma medicamento e só toma medicamento e não faz mais nada, a doença fica estabilizada, mas ela continua avançando. O processo de glicação vai avançando, vai danificando os tecidos, vai danificando as artérias, vai danificando a microcirculação, a visão vai perdendo pouco a pouco, o rim vai para o buraco, vai ficando impotente, vai ficar impotente com o tempo, porque compromete a microcirculação. Então, a doença continua avançando. Mas ela não tem nenhum sintoma claro. Pessoa diabética, daí o problema, né, das pessoas não tratarem de forma correta, não tem um sintoma. Talvez o maior sintoma perceptível do diabetes seja o ganho de peso. Aí nós estamos falando de diabetes tipo 2, que as pessoas têm que entender também que tem diabetes tipo 1, que é aquele paciente que já nasce com diabetes, ele já é um paciente que tem, daí é uma questão genética, ele nasceu com diabetes, que é o diabetes tipo 1. Tem o diabetes autoimune tardio, também é raro acontecer, por volta ali dos 35, 40 anos, o pâncreas sofre um ataque autoimune, e aí ele para de produzir insulina, aí também é um tipo diferente de diabetes. Mas 90% do diabetes é o tipo 2, que é o diabetes que eu falo que a pessoa escolhe ter, né? Que a pessoa tem um hábito alimentar ruim, vai gerando resistência à insulina, e aí vai desenvolver o diabetes tipo 2. Nesses quadros, a pessoa vai ganhando peso, devagar, lentamente, vai ganhando muito peso. Quanto mais a doença avança, mais a pessoa ganha peso. E quando ela entra no quadro mais severo da doença, que é quando ela começa a usar insulina injetável, né, tem que aplicar insulina, aí que ela ganha peso mesmo. Porque a insulina é um hormônio obesogênico. Então ela não dá nenhum sinal, ela não dá nenhum sintoma. Tem essa questão isso nós estamos falando da estabilizada. Quando a diabetes está desestabilizada, a pessoa tem muita sede, tende a urinar muito, aí tem outros sintomas. Mas geralmente ela não dá sintoma. E como ela é uma doença silenciosa, também é outro problema, né? A pessoa às vezes pode estar diabética 10 anos, mas se ela não avalia, se ela não cuida, se ela não vai no médico, se ela não olha uma glicemia, ela nem sabe que tem diabetes. E aí vai pior o avanço. O senhor falou de alguns sinais aí, tem algum que as pessoas que ainda não receberam o diagnóstico ignoram? O mais clássico do diabetes descompensado, desde os sinais mais clínicos mais suaves, né? A pessoa começa a urinar muito, então está dormindo, levanta 3, 4 vezes à noite para urinar. É o corpo tentando se livrar do excesso de glicose, né? A pessoa com muita sede, né? Tem uma sede, vai tomando água toda hora e continua com sede. Ganho de peso. Dependendo do tipo do diabetes, pode ser o contrário também, pode ser uma perda de peso muito rápida. Essa diabetes que eu te falei, que ela é tardia, que é autoimune, a pessoa começa a perder peso de forma muito, muito acelerada, muito rápida, né? Então aí já é um outro tipo de diabetes.
Uma fome. A pessoa tem fome toda hora. Ela precisa comer toda hora. Por quê? A insulina já não está dando conta de colocar a glicose para dentro, então tem que ficar toda hora pedindo alimento e tal. Então a pessoa tem essa fome. É uma fome que nunca acaba. A pessoa come, dá 2 horas, quer comer de novo. Então tem esses sinais. Então se você tem esses sinais, né? Está urinando demais, muita sede, fome toda hora, ganhando peso de forma rápida, ou perdendo peso de forma rápida, é bom dar uma olhadinha no médico, medir a glicemia, medir a insulina, medir a hemoglobina glicada. E qual é a consequência mais grave que você já viu de pessoas, né, que não levaram a diabetes a sério? Olha, a diabetes ela pode passar anos mesmo, décadas, sem acontecer absolutamente nada com a pessoa. Porque ela é uma doença crônica de longo prazo, igual a pressão alta. Crônica de longo prazo, que é outra doença também que não dá tanta sintomatologia, a pessoa também não sente muita coisa. Um ou outro sente uma dor de cabeça, uma batida no ouvido, mas também não sente. Mas dentro do corpo está acontecendo alguma coisa. Esse excesso de glicose circulando na corrente sanguínea gera um processo conhecido como glicação. O que é glicação? Esse excesso de glicose ela adere em determinadas proteínas e faz tipo uma cola. Né? São os que a gente chama de AGEs. Esses AGEs aderem ali na parte interna das artérias, principalmente na microcirculação, e vai ocluindo as artérias. Isso acontece em todas as artérias do corpo. Nas nossas artérias cardíacas, que pode gerar um futuro infarto, no nosso cérebro, que pode gerar um futuro AVC, na microcirculação dos olhos, por isso que é comum diabético já mais avançado perder a visão, na circulação dos rins, por isso que é comum diabético também acabar caindo na hemodiálise, na circulação dos membros inferiores, por isso que é comum diabético perder o pé. Então, tudo isso pode acontecer e tende a acontecer com o passar do tempo, porque essa glicação avançada ela não acontece em 1 mês, em 6 meses, em 1 ano. Muitas vezes ela leva décadas para acontecer. E quando você já tem um processo de glicação avançada, aí já era, já não tem o que fazer. Aí ficou cego, vai ficar cego. Perdeu o pé, não dá para fazer crescer outro pé. Foi para hemodiálise, aí é só transplante renal. Então, é uma doença muito séria. Como ela não dá esse sintoma, esse sinal no curto prazo, as pessoas precisam entender que você não está sentindo nada, não está tendo sintoma, mas lá dentro do seu corpo, a glicação, ela está acontecendo. Ela está aderindo às suas artérias. Muitos casos de infarto e muitos casos de AVC se dão em pacientes diabéticos. Exatamente porque essa glicação vai comprometer as coronárias, vai comprometer a vascularização cerebral, que pode gerar o futuro infarto e futuro AVC. Então, percebe? É uma doença que ela não tem ali uma sintomatologia clara, mas a partir dela, olha quantas doenças podem aparecer. Cegueira, insuficiência renal, infarto, AVC, Alzheimer, que já está sendo chamado até de diabetes tipo 3, demência, né, porque está comprometendo a oxigenação cerebral. Então, a partir de uma doença raiz que você não está sentindo nada, olha quantos quadros graves podem acontecer. Claro, vai demorar 10 anos, vai demorar 15 anos, mas passa mais rápido que você imagina. E ninguém quer isso. Na sua experiência, qual é a virada de chave que faz a pessoa finalmente controlar a diabetes? Para controlar o diabetes, a virada de chave, ela é entender que o medicamento não é a salvação dela. Primeira coisa. Se ela apostar todas as fichas, é igual um cassino, se você apostar todas as fichas do medicamento, você vai perder. Esse é o primeiro nível de consciência que a pessoa tem que ter. O medicamento, ele vai estabilizar meu quadro, mas ele não vai fazer eu reverter, que é o que a gente quer. Então eu tenho que tomar outras atitudes aqui para ficar saudável de novo, e isso é possível. Quando ela entende isso, ela não dá um passo, ela dá um salto em direção à reversão do diabetes. Aí você tem
que eu chamo de degraus. Eu sempre falo que você não pode chegar para um paciente diabético e falar assim, ó, a partir de amanhã você tem que cortar o açúcar, tem que cortar pão, tem que parar de comer arroz, tem que parar com sua cerveja. Mas parar de vez, esse cara não vai aderir. Não é assim. Não consegue, né? Não consegue, nenhum de nós consegue. É uma escada, você tem que ir passo a passo, pouco a pouco. E aí que tá. Ele pode até fazer uma série de coisas que ele gosta se ele fizer na ordem certa. Quer um exemplo? Café da manhã. O que a maioria do brasileiro faz? Acorda, toma o café da manhã. O que é o café da manhã tipo brasileiro? Café, muito açúcar, ou café com leite, né? Muito açúcar, pão e margarina. Não é isso? Café da manhã do brasileiro? Sim. É. A sua insulina está baixinha, porque você ficou 8 horas em jejum, insulina baixinha. Isso aí é carboidrato puro, açúcar é carboidrato, o pão é carboidrato, o leite tem carboidrato. Bolo. Só a margarina que não tem carboidrato, porque margarina é um negócio pior do que carboidrato, né? Que é gordura esterificada, aí é outra discussão. Aí esse cara coloca um monte de carboidrato de alto índice glicêmico, a insulina dele vai dar um tiro lá para cima, que a gente chama de pico de insulina. É isso que gera a resistência à insulina. Essa pessoa está caminhando rapidamente para o diabetes. Se ela fizesse uma escolha simples, ao invés dela fazer isso, ela comesse, por exemplo, um omelete primeiro, depois come esse pão com margarina e muda completamente o pico de insulina. Por quê? Porque você ingeriu o omelete que tem gordura, que tem proteína e tem pouco carboidrato, a sua insulina já eleva de forma mais suave. Ela já vai dificultar a absorção do carboidrato. Aí quando você come o carboidrato, você não tem um pico de insulina. Entendeu? Só uma mexida, você não tirou nada. Eu não tirei o açúcar ainda. Por isso que eu falo que tem que ir em degraus. Aí você vai, vamos fazer umas escolhas mais inteligentes, vamos fazer isso, vira, transforma aqui. Agora vamos tirar isso e tal. Não é tirar para sempre, não. Tirar por enquanto, até reverter, depois a gente volta, né? Vamos diminuir a cerveja assim, depois a gente volta. Vamos esperar o corpo estabilizar. Se você faz esse passo a passo, a maioria das pessoas adere. Ela adere. Né? Agora, se você colocar tudo de uma vez, falar, isso aqui não pode, acabou, isso aqui já era, isso aqui nunca mais, aí não vai funcionar. Aí não vai funcionar. Se você tivesse 5 minutos para falar com alguém que acabou de receber o diagnóstico, o que você diria? Primeiro, participar do nosso aulão terça-feira. Terça-feira é o meu aulão, que eu vou falar exatamente esse passo a passo que eu estou te falando aqui. Eu quero trazer nessa aula que a gente tem que ter um tempo só para explicar isso, né? Porque é um passo a passo, eu vou dar também umas dicas, alguns chás, que inclusive eu estou tomando um chá aqui, ó, geladinho, gostoso, que ajuda nesse processo de reversão de diabetes. Eu vou falar de suplemento, vou falar dessas combinações que eu acabei de te falar, eu vou falar de uma série eu não vou chamar de truques não, mas de estratégias que você pode melhorar bastante a sensibilidade à insulina. Então, primeira dica que eu dou é participe do nosso aulão, terça-feira, 8 horas. Vai estar o link aí, pessoal, eu esqueci. Vai estar o QR Code, o pessoal vai colocar o QR Code na tela aí. O link também vai aparecer aí, vai estar na descrição do vídeo também, tá? Vocês se inscrevam lá, vocês vão entrar num grupo do WhatsApp. Lá nesse grupo do WhatsApp vai estar todas as instruções, como você vai participar, tá? E no final desse aulão, Vanessa, eu vou também abrir algumas vagas para quem quiser participar, quem quiser ter a minha supervisão pessoal na reversão do diabetes dele, eu vou abrir essa possibilidade durante o aulão. Então tem que participar do aulão ao vivo. Mas eu diria o seguinte, não vou nem gastar 5 minutos não, porque eu já gastei 4 para falar isso. Diabetes não é sentença. Diabetes não é sentença. Você não está condenado a ficar diabético. É possível você reverter o diabetes. Claro que depende do seu grau de comprometimento pancreático. Eu não sei como está seu pâncreas. Mas principalmente se você está no início, principalmente se você ainda não usa a insulina,
É possível reverter o seu quadro de diabetes. Você vai perder peso, você vai desinflamar, você vai melhorar o seu quadro como um todo, vai diminuir o risco de ter. Diabético tem 4 vezes mais chance de ter câncer. Diabético tem 6 vezes mais chance de ter um infarto. Diabético pode perder membro, pode ficar cego, pode ir para hemodiálise. Olha o tamanho do pepino. Então talvez não seja um problema para você hoje a diabetes que você tem, sei lá, 45, 50, 55 anos. Mas daqui a 10, 15 anos, pode ser um problema. Não queira ir para uma sala de hemodiálise. Não queira sofrer um infarto. Né? Então, é isso que eu diria para essa pessoa. Não é sentença, é possível ser revertido, mas é preciso uma estratégia, é preciso uma maneira correta de combinar alimentos, do que pode num primeiro momento, do que não pode, alguns chás que vão ajudar, alguns suplementos que vão ajudar, a medicação, como é que ela está sendo usada, como é que ela está sendo feita, então tem toda essa questão. Existe uma ordem certa de cuidados? Remédio, dieta, exercício, para quem quer controlar a diabetes de verdade? Na verdade, não é uma ordem certa, o tratamento é um combo. É aquilo que eu falei logo no início. Você tratar só o diabetes com medicamento, que é que a maioria das pessoas fazem, tá? A pessoa toma o medicamento e fiz minha parte. É assim. Eu vejo todos os dias isso. Mas eu estou tomando um remédio certinho. A sua doença está em evolução. Não está em remissão. Ela não está nem parada e nem em remissão. Ela está em evolução. Só que de forma mais lenta. Graças ao medicamento. Ela está evoluindo de forma mais lenta. Então o medicamento é importante? É. Por isso que eu falo, quem toma medicamento não é para suspender, não. Esse é um ponto. Segundo ponto, mudança de estilo de vida. Quando eu falo mudança de estilo de vida, é aquilo que eu falei. Não é que agora eu não posso fazer mais nada, não. É fazer a alimentação certa, baseada em alimentos mais naturais, menos processado. São escolhas. Então você vai tentar se alimentar com alimentos mais naturais possíveis, alimentos com menos carboidrato. Com o tempo acostuma. Sim, é interessante substituir açúcar por adoçante, mas pelo amor de Deus, por adoçante natural, nada de adoçante artificial, porque adoçante artificial vai alterar sua microbiota, vai piorar seu quadro de... não tem caloria, mas acaba tendo fase cefálica de disparo à insulina, piora a microbiota, é um problema, tá? Desbiose. Não usem adoçante artificial. Adoçante é estévia, xilitol, eritritol. Então você tem essa mudança no estilo de vida. A prática de exercício ajuda, mas também não é um negócio obrigatório. Eu recomendo que todos façam exercício, tá, pessoal? Mas assim, é obrigatório fazer exercício para remissão de diabetes? Não é obrigatório, mas é mais rápido. Se você faz exercício, a remissão é mais rápido. Por quê? Porque quando você faz exercício, o músculo tem uma avidez por glicose. Ele puxa, ele fica mais permeável à glicose. Então essa maior permeabilidade ajuda no processo de remissão. Então é mais rápido. Pequenos passos, passo a passo, igual a gente falou aqui. Se você trabalha com esse... E sono. Quase que eu esqueço, importantíssimo. O diabético, muitas vezes, ele não dá importância na qualidade do sono dele. Se você dorme no horário ruim, se você dorme mal, se você dorme tarde, se você dorme à base de medicamento, você tem um desequilíbrio de cortisol. E cortisol ativa gliconeogênese. Gliconeogênese faz a insulina subir. Então a insulina sua sobe, mesmo que você não coma. Então, cortisol alto é glicose no sangue e pico de insulina. Então o sono também é Então percebe que são 4 coisas? Sim. Então é um combo. Só o exercício vai resolver? Não. Só o sono vai resolver? Não. Só o medicamento vai resolver? Não. Só a mudança de alimentação vai resolver? Até vai. Mas vai demorar sem esses outros 3. Demora. Então você tem que fazer o tratamento com esses 4 pilares, A medicação, eu vou colocar aqui medicação / suplementação,
porque na terça-feira eu vou falar de muitos suplementos muito interessantes para ajudar a controlar a glicose no sangue, para ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina. Vou falar na terça-feira. Pedir o pessoal para colocar o QR Code, o pessoal se inscrever. Entra no grupo, tá, pessoal? Lá no grupo o pessoal vai orientar vocês como é que vai ser a nossa live. Então, medicamento / suplemento, exercício físico é interessante. Não precisa ser crossfit não, tá, pessoal? Exercício físico é o que você conseguir fazer. Moacir, só consigo fazer uma caminhada. Tá ótimo. Eu gosto de bicicleta. Perfeito. Eu gosto de qualquer coisa. Só não fica parado. E também não é obrigatório. A alimentação muito importante e a questão do sono. Então, esses 4 pilares, eles precisam trabalhar juntos. Aí você vai ter um quadro de remissão. O que a maioria das pessoas faz? Só usa um pilar. Medicamento. Esse pilar, meus amigos, aqui, eu faço um desafio aqui, para quem está nos escutando aqui. Quem você conhece que tomou metformina, ou glibenclamida, ou glicazida, ou seja lá, ou agonista de GLUT4, seja que medicamento for. Quem vocês conhecem aqui que curou do diabetes? Quem? Ninguém. Não cura. Medicamento não cura. A indústria farmacêutica quer você, cliente deles, até o último dia de sua vida. Não cura. E não vai curar. Nunca. Não vai. Estabiliza a doença. Por quê? A indústria farmacêutica ela não quer que você morra. Porque ela perde o cliente também. Mas também não quer que você fique saudável. Ela quer que você seja cliente dela o máximo de tempo possível. Pode parecer um negócio muito cruel, mas é o que é isso. É isso. Por que não tem um medicamento que cura hipertensão? Porque se eu curar o paciente, ele é meu cliente mais, acabou. Se curar o paciente do diabetes, acabou. Então, o que a indústria farmacêutica? Ela pensa os medicamentos para estabilizar o quadro. Ela estabilizou o quadro de diabetes, pronto. Esse paciente aqui agora, ele é meu cliente até o dia dele morrer. O paciente hipertenso, ele é meu cliente até o dia dele morrer. O paciente com Alzheimer, ele é meu cliente até o dia dele morrer. E assim, todas as doenças crônicas são assim, todas. Né? Artrite reumatoide, cliente da indústria farmacêutica até morrer. Então, se você só coloca o pilar do medicamento, você está fadado a estar diabetes o resto da vida mesmo. Aí o médico está certo. Agora, se você trabalha os outros 3 pilares, aí você consegue reverter. Claro, tem gente que vai reverter em 8 semanas, tem gente que vai reverter em 6 meses, tem gente que vai reverter em 1 ano. Depende, cada um está num grau, né? Cada um está num grau de insulina, de glicação, de comprometimento pancreático. Tem gente que não vai conseguir reverter. Né? A pessoa já está com... O pâncreas já entrou em falência total. Aí acabou, aí já era. Né? Não vai, aí não consegue. Mas a maioria das pessoas consegue a reversão. Nesses 4 pilares. Você já falou um pouquinho aí, mas vou voltar a te perguntar qual que é o papel da alimentação versus o papel do medicamento, do remédio no controle do diabetes tipo 2. É isso, né, que nós acabamos de falar aqui. Sem o controle alimentar, e eu vejo bem, eu detesto essa palavra, tá? Dieta. Não é dieta, pessoal. Dieta não funciona. Ninguém vai aderir à dieta. Porque dieta, o seu cérebro entende que você está perdendo alguma coisa. Não vai funcionar. São escolhas alimentares inteligentes. Você pode comer tudo o que você gosta. Posso comer sobremesa, Moacir? Pode. Posso comer, sei lá, pudim? Pode. Posso tomar uma cerveja? Pode. Agora, posso tomar uma cerveja todo dia? Aí não. Aí não. Enquanto você estiver nesse quadro de diabetes, não. Depois que você estabilizar, eu também não recomendo. Né? Também não recomendo. Mas aí é diferente. Mas enquanto você está nesse quadro de pré-diabetes ou diabetes, você tem que fazer algumas restrições. Posso comer um pudim no final de semana? Pode. É aquilo que eu falei. Não vai comer o pudim em jejum, que aí vai ter pico de insulina. Então faça a refeição como pudim, como sobremesa. Beleza. Quando? Uma vez a semana. Né? Para passar à vontade. Mas eu quero todo dia. Não, aí não. Então são essas escolhas. Não precisa tirar tudo. Mas você vai... Lembra que eu falei da escadinha?
na escadinha, nessa estratégia alimentar da escadinha. Essa semana nós vamos fazer isso, essa outra semana isso. Vai aprendendo a substituir aos poucos. Lento, porque a pessoa não sente, ela não acha que está perdendo. É uma questão cerebral. Se o cérebro percebe que ele está perdendo, ele vai te sabotar. Então ela não percebe que está perdendo, ela vai adaptar, ela vai conseguir. O medicamento é importante, mas se ele for o único pilar, igual nós falamos aqui, de novo, conhece alguém que tomou medicamento e reverteu, curou do diabetes? Não. Por isso é que esse mito que diabetes não tem cura, ele é muito forte. Por quê? Porque o tratamento é baseado só no medicamento. Aí não volta mesmo, não. Não tem como reverter. E o que acontece no corpo de quem passa ali anos, né, com essa glicemia descontrolada? O maior problema da glicemia é o processo de glicação, né? O excesso de açúcar no sangue, agora acho que eu já falei disso aqui, ele gera um composto conhecido como AGE, né? Que é o que a gente mede na hemoglobina glicada, aquele exame que a gente faz hemoglobina glicada, a gente mede o grau de glicação, que é essa glicação. Então, a glicose, ela adere em determinadas proteínas, ela adere na hemoglobina, por isso que a gente mede no exame, e isso vai colando em tecidos, vai colando somente na microcirculação, né? Ali na parte interna das nossas artérias, vai aderindo. Então, quando é uma artéria calibrosa, por exemplo, uma coronária do coração, ela vai levar anos, vai colando, vai formando aquele, né? Aquele tanto inflama, gera um processo inflamatório, aí vem o macrófago, aquilo vai formando o que a gente chama de ateroma. Aí vai fechando, até que um belo dia fecha, a pessoa tem um infarto. No cérebro, é o mesmo processo, só que no cérebro a gente não chama de infarto, chama de AVC, né? Tem um AVC. E o problema do diabético é mais severo, né, nesse processo de glicação, que é quando é na microcirculação, né? Aí, vista por quê? Porque a circulação, os vasos dos olhos, o calibre é fininho, a gente chama de microcirculação, porque é um vasinho fininho, uma veinha fininha, uma artériazinha fininha. Então, qualquer obstrução numa fininha é rápido. Então, a pessoa perde a visão mais rápido. Por quê? Porque é microcirculação. No rim é a mesma coisa, microcirculação. Nos membros também inferiores, perde o pé, perde dedo, né? Por isso que a cicatrização do diabético é difícil, é lenta, é comprometida. Fora a questão das demências, né? E principalmente o Alzheimer. O Alzheimer hoje está mais do que provado que ele está intimamente ligado ao descontrole, está intimamente ligado à resistência à insulina, né? Que está sendo inclusive chamado de diabetes tipo 3, né? O Alzheimer, que é um quadro de demência terrível para quem, não só para quem passa, mas da família também, né? Que tem que acompanhar aquela morte em vida do paciente, né? Então, todos esses quadros que são, no meu ver, a face mais terrível da diabetes. Porque é aquilo que nós falamos, né? A pessoa fica, às vezes, 10, 20, 30 anos diabético, não sente nada. E meio que negligencia aquilo, né? Não sinto nada mesmo. Não é vida que segue. Só que quando vem a conta, ela vem dessa forma. É hipomodiálise, é ficar cega, é perder membro, é Alzheimer, é infarto. Então a diabetes ela não mata diretamente, mas indiretamente. Aos poucos, né, com outras doenças. A síndrome metabólica, que é o que a gente chama de síndrome metabólica, ela é um mecanismo muito perverso que a pessoa exagera no carboidrato, aí você tem um excesso de insulina, a sua célula vai ficando resistente porque é demais, aí seu pâncreas começa a produzir muita insulina, ele vai produzindo tanto que um belo dia ele entra em colapso, ele não dá conta de produzir mais, porque a célula começa a rejeitar e tem que pôr glicose para dentro, aí mais insulina, vai dar até o pâncreas entrar em colapso. E ele vai gerando lentamente essa glicação. O problema do diabetes é a glicação. O excesso de glicose leva à glicação que vai comprometendo. E aí a glicação ela acontece no corpo todo. Igual nós falamos aqui, é rim, é coração, é cérebro, é Alzheimer, né? É membro inferior, é impotência,
né? Quem tem diabetes aí, ó, principalmente homens, né? A microcirculação peniana é comprometida. E não tem Viagra, não tem azulzinho, não tem tadalafila, tudo de jeito. Porque depois que a circulação ficar comprometida, né, esses medicamentos são vasodilatadores, né? Por isso que eles melhoram a impotência. Mas se o vaso está comprometido, vai dilatar o quê? Está comprometido. Então não adianta. Pois é, aí é irreversível. Por que a gente está conversando aqui? Eu quero levantar a consciência das pessoas que estão nos escutando para você tomar consciência agora. Agora. Porque depois que a glicação comprometer sua microcirculação da retina, depois que comprometer a microcirculação do seu rim, depois que você, homem, aí, ficar impotente, que desenvolver Alzheimer, aí já era. Aí não adianta vir assim agora, o que eu faço? Agora nada. Tinha que ter feito aqui. Tinha feito. Aqui não adianta mais. Então eu quero chamar as pessoas para essa consciência. Por isso que eu estou fazendo esse aulão terça-feira, que eu vou dar esse passo a passo, vou explicar muito, vou falar de chá, vou falar de vinagre de maçã. Tem uns negócios muito interessantes que pode ajudar bastante o diabetes. Vamos falar de suplemento, vamos falar de alimentação, vamos falar de muita coisa. Que eu quero? Que no dia seguinte a pessoa já consiga aplicar. Porque vai no médico também, o médico dá um monte de orientação, escreve num papel, ó, não pode isso, não pode aquilo, ninguém né? O cara fica também, não tem uma sequência, não tem um passo a passo, né? Então eu estou desenvolvendo essa aula exatamente para dar essa sequência, esse passo a passo, para a pessoa entender como que ela pode já aplicar no dia seguinte para fazer essa reversão de quadro, que quem sabe, né? Imagina você não ter que preocupar mais com glicemia alta, não precisar mais de medicamento. Olha, né? Que beleza, não preocupar se vai ter Alzheimer, se vai ter infarto. É uma maravilha. E outra coisa, pessoal, quem estabiliza o quadro e faz a reversão, e eu tenho vários alunos que conseguiram, a energia muda, o sono melhora, o perde peso. Qual que o senhor teve assim, uma transformação assim, mais radical? Eu tenho alguns casos raros de reversão de paciente insulino dependente, que isso é um negócio extremamente difícil. Porque quando a pessoa já está tomando insulina, significa que já tem uma falência no pâncreas. E quando tem falência no pâncreas, apesar de que já tem pesquisas demonstrando o contrário, mas na prática clínica a gente vê que com a falência do pâncreas aí já é irreversível. Mas eu tenho alguns casos de alunos que usavam insulina e pararam. É mesmo? Tiveram que parar, porque estava ficando tonto. Né? Aí me mandaram um e-mail e tal, eu falei assim, ó, estava fazendo meu programa, na época era até um programa de emagrecimento, não era um programa voltado para diabetes, era de emagrecimento. Aí falou assim, eu uso insulina, eu tomando insulina, estou ficando tonto. Eu falei assim, é porque você está melhorando. Você está precisando de menos insulina, você vai procurar seu médico, vai pedir para ele ajustar para baixo. Você vai precisar de menos unidades. Aí ele ajustou, aí ele mandou assim, ó, melhorou por um tempo, mas eu estou ficando tonto de novo, então você vai ter que virar para o seu médico para suspender. Aí e aconteceu, e a pessoa me relatou, meu médico nunca tinha visto isso. Olha só. Eu falei, você chama tratamento de reversão de diabetes. Remete. É raro. Então esses casos me chamaram a atenção, e me chamou a atenção um caso de um adolescente que já estava diabético, já estava usando metformina, estava usando glicazida, se não me engano. Metformina e glicazida. Ele tinha 18 anos. Ele perdeu, na época, igual eu te falei, era um programa de emagrecimento. Ele perdeu 55 quilos no programa. 55 quilos. E aconteceu a mesma coisa. Ele estava tomando medicamento e estava dando hipoglicemia nele. Aí porque a glicazida e a glibenclamida, elas são estimuladores de produção de insulina. Então elas desequilibram ali o metabolismo e tal. Então quando você não está diabético, você vai sentir mal. Ele estava sentindo mal com o medicamento. Todo mundo acha que o problema é o seu programa, né? Aí a mãe dele me mandou um e-mail e falou assim, ó,
É porque seu filho está melhorando do diabetes, provavelmente ele vai ter que suspender a medicação. Mas não fala com o médico que foi eu que falei, não. Vai lá, procura, fala, isso o médico ele vai chegar à conclusão sozinho. Dito e feito. Que foi o que aconteceu. Suspendeu a medicação dele, ele viu que tinha perdido também, acho que foi 55 quilos que ele perdeu. Ele perdeu ele. ele tinha 110, acho, ele perdeu ele. Aí o médico viu que ele tinha perdido peso, falou assim, isso aqui é porque você já melhorou, a resistência à insulina, então suspendeu a medicação, nunca mais ele tomou. Então tem esses quadros, tem esses casos. Gente que parou de tomar medicação, vários. Quanto mais no começo você está, mais rápido é a reversão, né? E mais rápido você deixa de tomar medicamento. Ó, pessoal, não é para suspender medicamento não, tá? Deixar isso aqui bem claro. Claro, Você vai fazer o processo de reversão lá na frente, vai acontecer natural. O próprio médico, não precisa mais. Aqui já, né? Claro. Conforme eu falei, a complicação grave, ela não vai acontecer amanhã, na semana que vem, nem daqui a um ano. Ela demora 5, 10, 20 anos. Então a hora de você interromper esse ciclo é agora. E quanto mais cedo você interrompe o ciclo, mais cedo as suas células começam a ficar sensíveis à insulina de novo, o seu pâncreas começa a ficar saudável de novo, e menor a chance você tem de descambar para ter que tomar insulina um dia. Quanto mais cedo você fizer isso. Quem está só pré-diabético, que eu não gosto desse termo, pré-diabético, um termo que eu acho péssimo, mas vamos colocar, porque todo mundo sabe o que é. Quem é pré-diabético, que é o cara que ainda não está impactando tanto na glicemia ainda, é o melhor cara para fazer essa reversão, porque ele está poucas semanas de voltar. Poucas semanas. Ele vai voltar, ele vai suspender a medicação, de acordo com o médico, óbvio, e vai voltar a ficar normal de novo. Zero. Normal. Então, quanto mais cedo você inicia o processo, mais duradouro é esse processo e mais rápido ele acontece. Eu tenho caso de aluno meu que reverteu em 6 semanas. 6 semanas. E como que a pessoa sabe que está pré-diabética? Geralmente esse diagnóstico de pré-diabético é quando a pessoa está ali, ela não está com a glicemia tão descontrolada, ela está com a glicemia ali 105, 110. Cada médico tem seu critério. Por isso que eu não gosto desse termo. Não é um negócio muito científico. Eles falam pré-diabético, que se você não tomar jeito, você vai ficar diabético. Basicamente é isso. Aí já dá uma metformina, já começa com a metformina, já começa com tratamento. Mas você ainda não tem um impacto no pâncreas ainda. Você tem insulina alta, você tem hemoglobina glicada alta e você já está tendo ali variações de glicemia, que eles chamam de pré-diabético. Aí tem um exame que chama Roma, que avalia isso e tal. Isso aí no final não serve para nada. O que interessa é você está com insulina alta. Se você está com insulina alta, você já está com síndrome metabólica. O que é insulina alta? Acima de 5. Está com insulina acima de 5, já é problemático. Passou de 9, já é preocupante. Está com insulina alta, já está com síndrome metabólica. Então, eu não preciso de Roma, não precisa de nada. E glicada também, se tiver com glicada alta, pior ainda, né? A glicemia, igual a gente falou no início aqui, pode ser que a pessoa está com glicemia lá 95. Normal, né? Vai ver a insulina da pessoa está 12. Já está com síndrome metabólica. Essa pessoa já é diabética. Só não está impactando na glicemia ainda. Mas é questão de tempo. 6 meses, 4, 5, 6 meses, 7 meses, vai impactar. E qual que é a primeira coisa que uma pessoa com diabetes deveria mudar ainda, se fosse essa semana, por exemplo? Primeira coisa é uma questão mental, né? Primeira coisa é entender, aceitar e não precisa acreditar em mim. Vai lá no ChatGPT, pesquisa, vai lá no Google, pesquisa. Se só medicamento vai te curar do diabetes. Ele vai te responder que não. Então a primeira coisa é tomar consciência. Gente, só tomar minha metformina certinha aqui, a minha glicazida, que agora vem as canetinhas também, né?
Agora é Mounjaro, porque essas canetas emagrecedoras, não sei se o pessoal sabe, elas foram desenvolvidas para diabetes, não é para emagrecimento não, né? Ela está sendo usada para emagrecimento, é off-label, né? Elas foram desenvolvidas para o diabetes, Mounjaro, Ozempic. Então tem diabético que trata com essas canetas. Nem essas canetas conseguem reverter quadros de diabetes isoladas. Então, primeira coisa, tomada de consciência. Gente, se eu não fizer algo a mais, eu vou estar com a doença estabilizada, entre aspas, mas ela vai estar avançando. Vai me dar problema lá na frente. Vai me dar problema. Uhum. Se ela tiver só essa consciência, eu já ganhei minha noite. Eu já estou com a noite ganha. Porque aí a pessoa vai lá na nossa aula, terça-feira lá, a gente vai encontrar de novo, aí nós vamos conversar de novo sobre isso, aí eu vou explicar mais detalhado o que a pessoa vai fazer. Já ganhei minha noite. Então, o que é o mais importante? A tomada de consciência. Porque tem gente que não aceita também, não acredita e tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu falo assim, não, esse cara tá falando aí bobagem, isso é bobagem, isso é... Meu médico falou que é remédio, tudo bem. Também, ok. Cada um acredita no que quiser. Agora, se você tomar essa consciência que só o medicamento não vai te fazer esse quadro reverter, eu já ganhei minha noite. Então já me dou por satisfeito. Doutor, muito obrigada, então, pela sua presença aqui, por esclarecer, né, todas essas dúvidas aí. Eu tenho certeza que o pessoal em casa gostou e vão participar dessa aula. Eu tenho certeza que o pessoal está curioso. Eu que agradeço. Pessoal, de novo, eu vou pedir para deixar aí na descrição do vídeo o link do grupo do WhatsApp para você que quer participar da nossa aula, né? Diabetes Zero, que chama essa aula. Eu coloquei esse nome, Vanessa, Diabetes Zero, porque eu quero todo mundo Diabetes Zero. Essa aula vai acontecer ao vivo, vai ser no dia 10 de março, às 20 horas, vai dar numa terça-feira, então anota na sua agenda aí. Aí eu vou trazer várias dicas, várias estratégias, várias maneiras, que você vai ver que é muito mais fácil do que parece. E nesse aulão eu vou liberar algumas vagas, mas só para quem estiver ao vivo, tá, Vanessa? Só para quem estiver ao vivo. Eu vou liberar algumas vagas, porque às vezes a pessoa quer um acompanhamento, que eu tenho o meu protocolo, que é o protocolo de reversão do diabetes. Quem quiser o meu acompanhamento de reversão do diabetes protocolo, eu vou abrir algumas vagas nessa live. Por enquanto, inclusive, eu não estou aceitando ninguém, tá fechado. Né? Não tem vaga. Mas nessa aula eu vou abrir algumas vagas, às vezes a pessoa quer um acompanhamento mais de perto, que a gente tem uma metodologia, eu vou abrir algumas vagas lá. Mas esse aulão é gratuito, tá? Gratuito, não paga nada. Então aguardo vocês aí terça-feira, às 20 horas, dia 10 de março, e a gente vai bater um papo, vamos tentar melhorar o quadro de saúde dos brasileiros aí. Obrigado pela oportunidade.